Olá pessoal, nessa quarta aula prática de Física do Solo, falaremos um pouco sobre análise de estabilidade de agregados. Aqui nós temos duas amostras previamente preparadas. Essas amostras foram coletadas no campo, um torrão de solo, foi trazido para o laboratório, seco ao ar e peneirado na peneira de 8 mm e retido na de 4 mm. Aqui nós temos, para cada amostra, uma quantidade correspondente a 25 gramas de solo seco em estufa, que nós vamos submeter ao ensaio de agregados, estabilidade de agregados. Para a nossa estabilidade de agregado, utilizaremos o estador de iodo. Ele trabalha da seguinte forma: com oscilações constantes e com um conjunto de peneiras submersas em água. Essas peneiras são a peneira de 2 mm, uma peneira de 1 mm, a peneira de 0,5 mm, a peneira de 0,25 e, por último, a peneira de 0,105 mm. Então agora nós vamos submeter as amostras ao ensaio. Então nós temos aqui duas amostras, um contraste bem diferente, um horizonte C e um horizonte A. Nós vamos passar para a peneira. Sempre com cuidado de espalhar bem na superfície. O mesmo com a outra amostra. Podemos lavar o material residual. Vamos ligar nosso equipamento. A agitação vai ser durante 15 minutos. Após 15 minutos de agitação, vamos tirar as peneiras da água com as amostras. Desligamos o equipamento. Tiramos a peneira da água com a amostra. Tiramos o excesso de água. Após 15 minutos agitando, vamos transferir o material retido em cada peneira para as latas correspondentes. Latas essas identificadas e com peso conhecido. Então, pegamos aqui o material da primeira peneira. Lavamos todo o material com cuidado, sempre observando que não fique retido nenhuma partícula. Após todo o material transferido, pegamos a lata correspondente. Transferimos para a lata. Após a decantação do material suspenso, tiramos o excesso de água e levamos a estufa por 105 a 110 graus durante 48 horas. Esse processo será repetido para as demais peneiras. Olá pessoal, eu sou a Letícia, aluna de mestrado em Ciência do Solo, e eu vou acompanhar vocês em exercício prático de análise de estabilidade de agregados em água. Os objetivos dessa aula é conhecer a estabilidade em água dos agregados dos horizontes A e C, inferir a resistência a processos erosivos dos horizontes e calcular o diâmetro médio geométrico. Então, obtidos os pesos dos agregados seco em estufa de cada classe de diâmetro, obtidos na análise, nós podemos fazer o cálculo do diâmetro médio geométrico. O diâmetro médio geométrico é 10 elevado a x, onde x é o somatório de n, que é o percentual de agregados em cada classe, vezes o log do diâmetro médio de cada classe, dividido pelo somatório da porcentagem de agregados das classes. É importante lembrar que o diâmetro médio geométrico é a classe de tamanho de maior ocorrência, ou seja, é aonde maior parte da amostra ficou retida. Então, eu vou acompanhar vocês em um exercício prático. Nessa planilha, aqui na primeira coluna, a gente vê as classes de peneiras,
de 8 a 2 milímetros, de 2 a 1, de 1 a 0,5, de 0,5 a 0,25, de 0,25 a 0,105 e menor que 0,105, que representa aquele material que ficou na água. Na segunda coluna, temos o diâmetro médio, ou seja, é a média da classe. A média entre 8 e 2, eu tenho 5 milímetros, a média entre 2 e 1, 1,5 milímetros, e assim por diante. A terceira coluna representa o logaritmo do diâmetro. Na quarta coluna, nós temos o peso após retirada as latas da estufa. Então, eu tenho o peso da lata mais agregados. E aqui, na próxima coluna, eu tenho o peso da lata vazia. Dessa forma, é possível calcular o peso de agregados, fazendo a lata mais os agregados menos a lata vazia. Eu tenho o peso de agregados. Então, somando o peso de agregados, é esperado que a gente chegue em 25 gramas, que foi o total de amostra que a gente usou para a análise. Nessa última coluna, nós temos os agregados em percentual, ou seja, 25 gramas representa 100% da minha amostra e 18 gramas, que é o encontrado para a classe de 8 a 2 milímetros, eu tenho X, que é 72%. Então, 72% dos agregados ficou retido na classe entre 8 e 2 milímetros, 12% ficou retido na classe 2 e 1 milímetros, e assim por diante. E aí temos o total de 100%. Dessa forma, é possível a gente calcular o X. Então, o X vai ser o N, que é o percentual de agregados, vezes o logaritmo da classe. Então, nesse primeiro caso, 72% vezes o logaritmo da classe entre 8 e 2, somado a 12% vezes o logaritmo da classe entre 2 e 1 milímetros, e assim por diante, dividido pelo total do percentual de agregados, que é 100. Feito isso, a gente tem que x é 0,4211 e o DMG, que é o diâmetro médio geométrico, que é 10 elevado ao x, é 2,6371. Então, esse é o resultado de DMG obtido para a amostra de horizonte A. Da mesma forma, temos uma amostra de horizonte C. O cálculo é realizado da mesma forma que a planilha anterior, na qual o x vai ser o somatório da percentual de agregado vezes o logaritmo de cada classe, dividido pelo total percentual de agregados, que é 100. Nesse caso, o x foi igual a 0,8245 e o DMG igual a 0,1498 para essa amostra de horizonte C. Podemos concluir com isso que o horizonte A, como a gente percebeu, teve um valor de diâmetro médio geométrico muito superior ao horizonte C. Isso pode ser explicado já que nesse horizonte a gente encontra o maior teor de matéria orgânica, de raízes finas, a maior ação da raiz nesse horizonte que propicia a maior agregação, e é onde temos fungos que trabalham nessa agregação, micro-organismos, a ação das raízes formando esses agregados, e em comparação com o horizonte C, que tem um diâmetro médio geométrico bem menor, onde é a rocha fragmentada. O horizonte C, ele é um horizonte muito mais suscetível a processos erosivos do que o horizonte A. Então, a gente tem aqui como se esse agregado maior representasse a amostra de horizonte A, que ele é mais estável, e esse representando o menos estável, podendo ser referente ao horizonte C.
Então, a gente pode concluir que quanto maior o diâmetro médio geométrico, maior o tamanho do agregado e maior a resistência à erosão. E quanto menor o diâmetro médio geométrico, menor o tamanho do agregado e menor a resistência à erosão. Essa parte vocês vão ver com mais detalhes na aula teórica. Espero que o exercício tenha ficado claro para vocês e eu agradeço muito a atenção. Até a próxima aula prática, pessoal!